Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Extrema Performance e aqui a gente discute temas teóricos com uma pitada de prática, trazendo conceitos técnicos sobre o mundo do Endurance, sempre de forma descontraída e bastante interessante. Essa é uma parceria do meu doc com o canal Extrema. Estamos aqui no Estúdio H, nessa gravação especial, nessa nova série aqui do canal do Extrema. Mas antes de falar especificamente sobre o tema de hoje, queria deixar aqui um convite para vocês. Ativem o sininho, se inscrevam no canal e, mais do que isso, tornem-se um membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 você terá acesso a conteúdos exclusivos, poderá participar ao vivo da gravação do programa, vir aqui, assistir a gravação e também, claro, nos ajudar contribuindo com essa parceria e contribuindo aqui com o canal. Para quem está ouvindo no Spotify, mesma coisa, classifique como 5 estrelas, compartilhe esse programa e, mais do que isso, por último, nos siga nas redes sociais, @meu.doc, @extremesports e @estudioh.br. Bom, vamos ao tema de hoje. Hoje o assunto será qualidade no treino. Como você aplica qualidade no treino. E esse é um assunto que eu selecionei por um motivo muito especial. Na ciência do esporte, a gente tem discutido cada vez mais essa questão. E eu estive no meio de 2023, ou seja, no meio do ano passado, no Congresso Europeu de Ciências do Esporte, e participei de uma aula como ouvinte, fui lá assistir uma palestra onde foi discutida essa questão de qualidade no treino. Eu achei muito interessante esse tema, é um tema que eu não havia ouvido falar. Claro que a gente, quando escuta esse tema, a gente entende basicamente do que se trata, mas muito interessante trazer um conceito científico ou um conceito técnico sobre algo subjetivo, que é essa questão da qualidade do treino. Então, essa é a minha ideia, discutir aqui hoje com vocês e, de antemão, já falar que na descrição desse episódio, eu vou deixar aí o link de 2 artigos. Um desses artigos, um editorial de uma revista científica bastante renomada, cujo o autor foi a pessoa que contemplou essa palestra, né? Foi o palestrante que eu ouvi. E um segundo artigo, que é um artigo de revisão, que também tem a contribuição desse autor e desse grupo, falando especificamente desse conceito de treino de qualidade. Bom, antes de falar desse conceito de qualidade no treino, a gente precisa um pouco explorar essa questão do treinamento. Para quem vai continuar ouvindo aqui a nossa série, esse nosso programa, eu vou falar muitas vezes sobre o conceito de treinamento, a ciência do treinamento esportivo, e a gente tem como base nessa questão e nesse conceito do treinamento esportivo 3 principais variáveis que são alocadas e são medidas ou são balanceadas como uma prescrição de treinamento, ou seja, isso representa a carga externa de treinamento, que é volume, intensidade e frequência. Então, essas 3 variáveis, a frequência do treinamento ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, ao longo do ano, a intensidade do treinamento, ou das sessões, ou dos blocos dentro de um treinamento, e o volume de treinamento, seja em distância, seja em tempo. Essas 3 variáveis, elas compõem a base de um programa de treinamento ou de como o treinamento ele é pensado inicialmente dentro de um ciclo, como seu treinador, ou para quem é treinador, como a gente aprende ali na fisiologia do treinamento esportivo, como a gente consegue montar o bloco de treinamento. Mas a ideia dessa questão do treino com inteligência ou da qualidade de treino, ela extrapola essa teoria das 3 variáveis, e a ideia é a gente somar a essa questão da carga externa o conceito da qualidade do treino ou o conceito de uma forma de se treinar de forma inteligente e efetiva. E no fim das contas, a ideia é trazer efetividade a essas 3 variáveis, ou seja, é trazer eficácia, eficiência à nossa sessão de treinamento, seja uma sessão específica, seja um mesociclo, seja um macrociclo.
Então, é esse o conceito, é um conceito abstrato, um conceito subjetivo, mas que há maneiras da gente trazer para o campo teórico, há maneiras da gente seguir alguns passos e há maneiras da gente mensurar se essa efetividade está sendo aplicada nos nossos treinamentos. E aí, quando a gente pensa na questão de trazer algo subjetivo para o campo objetivo ou para o campo teórico, a gente precisa traçar um plano, e o plano da efetividade do treinamento ou do treinamento de qualidade, ele está também alocado dentro de um tripé. E esse é o conceito principal do treinamento de qualidade. Esse tripé, ele é feito através do planejamento, da execução e da resposta do feedback ou do debriefing, como eles chamam. Ou seja, ele está alocado dentro de um ciclo, dentro de uma base, onde, primeiro, há um planejamento do treinamento, num segundo momento, a execução do treinamento, e num terceiro momento, a discussão de como esse treino foi realizado. E isso precisa ser uma roda, essa engrenagem ela precisa funcionar de uma maneira harmoniosa para que a continuidade exista e para que todos os treinamentos sejam feitos nesse ponto. E aí, quando a gente olha num primeiro momento para a programação do treinamento, a gente precisa ter alguns alicerces muito bem estabelecidos dentro dessa questão. E os alicerces são, primeiro, a qualidade de quem está prescrevendo o treinamento, ou seja, a qualidade do treinador, de como o treinador ele enxerga o ciclo de treinamento, como ele tem bases teóricas e práticas para prescrever o treinamento e como ele está planejando esse treinamento dentro do ciclo com um objetivo claro e específico dentro do ciclo de treinamento. Sempre quando a gente fala em ciclo de treinamento, a gente precisa ter um ponto, um endpoint de maneira geral, claro. Muitas vezes, em alguns esportes que a gente tem vários endpoints, né? Quando a gente tem uma sequência de provas, uma sequência de jogos, enfim, a gente tem várias dessas sequências, mas a gente precisa ter sempre ali um target, um objetivo final para a gente construir a nossa base teórica nesse sistema. E aí a prescrição do treinamento ela acontece de forma teórica e a programação ela precisa levar em conta todos esses conceitos de carga interna, de carga externa, de planejamento e de momentos, de formas como esse treinamento ele vai ser desenhado, se é um treinamento polarizado, um treinamento piramidal, um treinamento, enfim, das várias diferentes formas de prescrever o treinamento do ponto de vista técnico do treinador e principalmente nesse momento ou nessa primeira perna que é a programação do treinamento, que haja uma comunicação com o atleta. E aí a gente entra no conceito do atleta, ele entender esses conceitos, ele ter minimamente um conhecimento teórico sobre como esse plano de ação ele é executado. E aí traz-se uma discussão de quão é importante o atleta ele ter um conhecimento básico sobre como o treinamento é desenhado. E aí como é que essa é a primeira pergunta, né? Nós, como atletas, como a gente busca esse conhecimento? Preciso fazer uma faculdade de educação física? Não. A gente tem acesso, e agora mais do que nunca, a gente tem formas diretas e muito boas de buscar esse acesso, maneiras rápidas e efetivas de buscar acesso a esse conhecimento. Uma delas, aqui, me ouvindo, não só me ouvindo, buscando fontes técnicas confiáveis para ter uma ideia de como se monta um treinamento ou como aquela sessão específica de treinamento, o que ela representa para você. E, claro, o principal é conversando com o treinador e perguntando para ele por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Por que aquele treino específico de tiro ele está ali prescrito para você, como ele vai te ajudar dentro daquele objetivo principal, daquele foco principal, e o que ele espera que você faça naquele treinamento. Isso é uma questão que exige uma demanda ou exige uma contribuição, um tempo para você se dedicar a isso, exige uma dedicação do treinador e do atleta para entender todos esses pontos.
Então, esse é o primeiro bloco, é o bloco do planejamento, é o bloco que acontece antes do treino ser executado. E isso é tão importante como os outros dois, ter uma sinergia, ter um conhecimento de ambas as partes, ter uma comunicação de ambas as partes, o treinador com o atleta, e eles estarem em sinergia. E aí a gente passa para o segundo bloco, que é o mais óbvio de se pensar e de se desenhar, e é o que a gente pode ficar aqui falando por mais tempo, que é da execução do treinamento. Então, a gente teve o planejamento e agora a gente entra com a execução daquilo que foi planejado. E aí a execução, ela tem outros bullet points ou um checklist para ser preenchido para se tornar um treino efetivo. O primeiro deles é que o atleta ele esteja nas condições ideais para que aquele treino seja executado, ou na melhor condição possível para aquela sessão seja executada, ou seja, que ele esteja bem alimentado, que ele esteja bem hidratado, que ele tenha tido uma boa noite de sono e que ele esteja ali preparado com os instrumentos ou com o que aquele treino exige dentro de um cenário ideal, e isso é muito importante, ou seja, que se crie maneiras para que aquele treino seja feito no melhor cenário possível, nas melhores condições possíveis. Isso é muito importante para a execução do treinamento, e esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o outro alicerce esteja bem estabelecido, ou seja, ele entenda e ele conheça o treino que ele irá fazer e o que se espera de cada momento do treinamento dele. Ou seja, de maneira geral, o treinamento ele tem 3 grandes blocos: o aquecimento, a série, ou o bloco principal, e o arrefecimento, ou o descanso, ou a soltura. Então ele precisa ter muito claro o que ele precisa ser feito durante o aquecimento, o que a série vai exigir dele, como é que essa série é desenhada, e por último, ele ali fazer a soltura, fazer o arrefecimento, descansar, soltar para terminar o treino de maneira efetiva. Então, esses pontos são importantes, e os instrumentos para isso é importante. Então, os equipamentos que ele vai utilizar, seja na corrida, tênis, roupa, relógio, frequencímetro, ou todas as outras os outros instrumentos necessários. Na bike, se a bike dele está ajustada, se ele tem os equipamentos melhores para que aquele treino seja executado de maneira efetiva, se ele está dentro de um ambiente seguro, e se for natação, a mesma coisa, se ele está numa piscina boa, enfim, todos esses pontos, se ele tem os equipamentos bons, se ele tem um relógio próximo para ele ter ideias de como aquele treino vai ser executado, e se ele entende, se ele sabe tudo que ele vai fazer, e aqueles instrumentos, se eles condizem com o que se espera. E dentro do nosso cenário amador, se a comunicação ela está bem estabelecida. Claro, dentro de um cenário profissional, a grande maioria das vezes há um contato direto entre o treinador e o atleta, ou seja, o treinador está do lado do atleta para que aquele treino seja executado. Mas na grande maioria das vezes dos atletas amadores, e em alguns casos dos atletas profissionais, esse treinamento ele acontece de maneira não presencial, de comunicação entre o treinador e o atleta. Então precisa que essa comunicação seja feita antes, para que isso aí seja efetivo e que o treino seja executado de uma maneira precisa, específica e de maneira inteligente, né? Que o indivíduo entenda que as zonas de treinamento são aquelas que ele não ultrapasse as zonas de treinamento, ou que ele não entregue menos do que foi exigido. Claro, se ele conseguir fazer com que aquele treino seja efetivo, mas principalmente o que a gente vê, óbvio, na grande maioria das vezes, é o atleta querer ir além do que está sendo exigido, como uma maneira de mostrar para o treinador, mostrar para ele mesmo que ele pode ir além do que está ali registrado, e não é de maneira nenhuma uma maneira inteligente de se treinar, não é uma maneira efetiva, não é um treino de qualidade. Treino de qualidade não significa um treino mais rápido do que está prescrito. E isso está escrito nos artigos que eu
falei no começo do episódio e que vocês podem ter acesso. E ele deixa isso de maneira muito clara, de tão comum que é isso e de tão errôneo, né? Como é um erro tão claro você achar que um treino efetivo, que um treino de qualidade é um treino que você consegue entregar mais do que foi exigido. Não é isso. Você precisa entregar o 100%. Você precisa entregar exatamente o que está sendo ali desenhado para você. E, principalmente no final, esse período de soltura também é tão importante. Isso é algo que muitas vezes não é seguido e não é dado a importância que realmente é devida. E nosso último bloco, ou nosso último ponto do tripé é a devolutiva, é o debriefing, é a discussão pós-treino, é você olhar o seu treino, é você estudar o que você fez, é você entender o seu corpo e você olhar para o seu treino e relembrar ali os momentos do seu treino, o que se passou naquele treino, naquele momento, e porque, porventura, a sua frequência cardíaca aumentou muito, ou porque o seu ritmo, você perdeu o ritmo que era para ser feito. Enfim, você estudar e você fazer a devolutiva para o seu treinador no sentido de que, olha, eu consegui fazer o treino que você pediu, ou eu não consegui por A, B, C, D, E motivo. E quando você não entrega esse treino, você ter claro os motivos pelos quais você não conseguiu entregar, e aí buscar maneiras de minimizar esses danos ou minimizar esses problemas, esses erros previsíveis, esses problemas previsíveis, para uma próxima sessão você conseguir entregar aquilo que foi prescrito. Isso é muito importante porque realmente a gente precisa entender os motivos pelos quais a gente não conseguiu, ou porventura o contrário também, e isso é legal, a gente entender por que a gente conseguiu entregar, né? Não é só na derrota que a gente precisa fazer uma análise, na vitória também, seja na vitória do treino, é preciso entender porque você foi vitorioso, porque você conseguiu entregar aquele treino, e isso é uma maneira muito eficiente, muito clara de eu fiz isso, deu certo, então eu vou continuar fazendo isso. Seja, mais uma vez, na alimentação, na hidratação, no sono, na preparação do treino, na parte mental do treino, você ter entendido. E aí, com esses 3 pontos principais, a gente fecha o ciclo e a gente torna o treino qualidade. A gente traz qualidade para o nosso treino e aí a gente melhora e evolui, ou a gente traz um ganho realmente efetivo nessa carga externa, nesse tripé do volume, intensidade e frequência. A gente adiciona a questão de preparação, execução e análise do treino. E aí, somado a essas 2 vertentes, a gente consegue potencializar ainda mais o nosso treinamento. E por isso eu trouxe esse tema, porque é algo que me chama muita atenção, é algo que eu gosto muito de estudar, que são maneiras da gente quebrar as barreiras dos platôs de desempenho esportivo. É algo que me intriga, é algo que eu gosto de estudar, é algo que me move muito. São as maneiras de vencer os limites, de superar os nossos platôs de performance. Haja vista que eu gosto muito desse tema de limites. Será que a gente tem limite de performance? Será que a gente não consegue melhorar? Ou em algum momento a gente vai olhar para um atleta ou para nós mesmos e falar, eu não consigo mais evoluir. Então, talvez trazer esses novos conceitos ou essas novas ideias sejam maneiras da gente trazer outras ferramentas que nos possibilitem ir além do que a gente já chegou ou dar um passo acima. E isso, essa questão de treinamento com inteligência, de trazer qualidade para o seu treinamento, são coisas que me intrigam e são assuntos relativamente novos que cada vez mais a gente vê a ciência também tentar parametrizar ou mensurar e trazer estratégias de evolução. Era isso que eu tinha para dizer. Para quem assistiu e para quem nos acompanhou até aqui, a minha ideia é trazer um convidado para cá para falar sobre isso, trazer um treinador, e a minha ideia é trazer o meu treinador,
para a gente trazer a nossa experiência, o nosso diálogo, como a gente faz, eu e ele, e como os outros atletas dele faz, e os erros que ele enxerga e que as pessoas cometem, e os acertos e como é que a gente pode contribuir de maneira prática para você aplicar nos seus treinos, para você aplicar com os seus atletas, se você for treinador, enfim, para a gente somar e buscar superar os nossos limites. Era isso que eu tinha para dizer. Para quem não seguiu o canal, para quem não segue o canal, siga o canal. Para quem não curtiu esse episódio, curta, dê 5 estrelas, compartilhe, nos siga nas redes sociais e em breve eu volto com um novo episódio. Valeu, galera!